Olá, este é o programa MP com você, uma parceria do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com a Assembleia Legislativa. O objetivo desse programa é mostrar como é o trabalho no dia a dia de procuradores e promotores de justiça que atuam em todo o Estado do Espírito Santo, atendendo às demandas e às denúncias da sociedade. Hoje, vamos falar do Tribunal do Júri. Os promotores de justiça ganharam fama exatamente por participarem desses júris, como os acusadores, aqueles que estão lá para condenar os réus, os acusados de algum crime. Mas não é só isso que acontece em um júri, e nem apenas essa a função de um promotor de justiça. Para explicar como é que funciona isso, falar desse tema e da atuação do Ministério Público no Tribunal do Júri, recebemos hoje o promotor de justiça Bruno de Freitas Lima, ele que atua na comarca de Linhares. Olá, doutor Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos começar explicando o que é o Tribunal do Júri e qual é a participação do Ministério Público nessa função. Rubem, o Tribunal do Júri é um órgão do Poder Judiciário como qualquer outro, porém com algumas nuances, algumas características especiais só dele, como, por exemplo, a participação popular. É a única participação que o cidadão tem na tomada de decisões do Estado no Poder Judiciário. É como uma democracia direta, exercida sem representantes. O cidadão toma parte nas decisões de Estado, né, segurança pública, no caso, e decide e julga os crimes ali colocados para eles. O Tribunal do Júri apenas julga os crimes dolosos contra a vida, ou seja, homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio e as formas de aborto. Todas elas dolosas. O promotor de justiça tem atuação essencial no Tribunal do Júri. O que faz exatamente o promotor de justiça, doutor? O promotor de justiça hoje, a visão do promotor de justiça hoje, quando eu falo hoje, eu falo desde a Constituição de 88, não é mais aquela do promotor acusação, promotor acusador. Aquele que vestia a capa preta, o acusador do Estado. Hoje, o próprio nome já nos designa bem, promotores de justiça. Nós vamos aos plenários do júri pleitear a justiça, seja ela condenação, seja absolvição. Quer dizer, o promotor de justiça, apesar de, teoricamente, estar trabalhando na acusação, ele pode pedir a absolvição também do réu, do criminoso. Nós não estamos adstrito a nenhuma posição anterior ao processo. Podemos pleitear a absolvição também, embora 90% dos casos que chegam ao plenário do júri sejam casos em que a condenação é a medida de justiça. Até porque, Rubem, veja bem, na sociedade, falando de homicídio, há uma cifra negra aí. São poucos os casos que chegam à justiça, de todos os homicídios que acontecem no dia a dia que a gente vê. Seja porque não foram investigados, seja porque não há provas. Desses poucos casos que chegam à justiça, menos ainda chegam a um julgamento no plenário do júri. Então, tem uma cifra negra aí que ainda não está sendo depurada pelo Estado, seja por causa de vários fatores. O fato é que, no plenário do júri, por isso que eu te falei que em 90% das vezes a gente pede a condenação. Certo. Mas nós não somos promotores de acusação, somos promotores de justiça. E se vislumbrarmos alguma situação que seja benéfica ao réu, pode não ser absolvição, mas uma pena menor, podemos pleitear, estamos livres a pleitear, ter qualquer posição no Tribunal do Júri. Perfeito. Agora, doutor, o devido processo legal, previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição, ele assegura o contraditório e a ampla defesa. Alguns juristas têm feito críticas aí à forma como se dá um júri, né? O senhor acredita que esse modelo que existe hoje, adotado hoje, com 7 jurados e um rito aí quase que teatral, esse é um modelo ideal? Boa pergunta, Rubem.
esse modelo é uma opção do legislador, foi uma opção do Constituinte. O Constituinte poderia ter dito: todos os crimes vão ser julgados pelo júri, ou não vai haver julgamento pelo júri em nenhum crime. Mas o Brasil, historicamente, sempre previu, sempre teve previsão nas constituições do Tribunal do Júri. Não, talvez não da forma como existe hoje, mas na essência a mesma. Cidadãos julgando cidadãos, cidadãos julgando seus pares. E é um modelo como qualquer outro, tem prós e tem contras. É apenas uma opção do legislador. Um dos aspectos questionados aí é a questão da ampla defesa, né? Alguns desses doutrinadores, desses juristas, eles dizem que se a defesa, de repente, for falha, for deficitária no júri, não existe como o magistrado reformular essa sentença, que é proferida pelos jurados, né? Pelos 7 jurados. Isso é um raciocínio lógico? Olha, no júri, além da ampla defesa, se prevê na Constituição a plenitude de defesa. O que alguns vão dizer é mais amplo do que esse princípio da ampla defesa e contraditório. Não basta apenas proporcionar todos os meios de defesa ao acusado. Tem que efetivamente colocar em prática no dia, na hora do julgamento. Garantir isso. Garantir, não só garantir, mas colocar em prática. Todas as formas, todos os meios legalmente previstos, e existe até a previsão de se anular um júri caso, como você perguntou, haja uma defesa deficiente, uma defesa técnica deficiente. E cabe ao juiz fiscalizar essa questão de fornecer ao acusado todos os meios a ele necessários para garantir a plenitude de defesa dele. Agora, como qualquer outro julgamento, as sentenças do Tribunal do Júri, elas são recorríveis. Podem ser alteradas mediante recursos previstos na legislação, é claro. A soberania dos vereditos, que também é um princípio do Tribunal do Júri, estabelecido na Constituição, ela não pode ser maior que um outro princípio também, que é o princípio maior da justiça. Não adianta nada você ter soberania num julgamento, mas aquele julgamento ser injusto. Então, a defesa ou o Ministério Público podem livremente recorrer, dentro das possibilidades da lei, a fim de trazer aquele caso a um novo julgamento. Isso aconteceria de que forma, doutor? Por exemplo, houve um julgamento lá 4-3, né, contrário ao réu. Né, o réu foi condenado nesse caso. Mas, obviamente, um placar de 4-3, 4 jurados a favor da condenação, 3 contra a condenação, é um placar bastante apertado aí. Então, quer dizer, surge uma dúvida. Nesses casos, como é que se dá exatamente essa possibilidade de ou da defesa recorrer, ou quem que pode induzir a esse recurso? Certo. O recurso, nas sentenças do Tribunal do Júri, eles não utilizam essa questão da quantidade de votos para uma ou para outra parte. Isso não faz... Não faz diferença, porque as decisões do júri, elas são tomadas por maioria. E 4-3 é maioria. 4-3 é tão maioria quanto 4-2, quanto 4-1. Dentro daquelas possibilidades que a lei estabelece, por exemplo, se a decisão dos jurados for manifestamente contrária a todas as provas que estão nos autos. O jurado absolveu um réu confesso. Perfeito. Pode acontecer. É uma decisão manifestamente contrária a tudo que existe nos autos. O Ministério Público, então, caso tenha pleiteado a condenação, pode recorrer e, nesses casos, o Tribunal de Justiça, ele não julga o caso, ele anula o caso e manda de novo o caso a novo júri. E aí, nesse novo júri, novos jurados, novo julgamento. Isso tudo em primeira instância. Tudo em primeira instância. Com um detalhe. Nesse julgamento, nesse segundo julgamento, não pode haver um segundo recurso, caso
a motivação do primeiro recurso tenha sido aquela, a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Não pode haver um segundo recurso. Então, mesmo que haja uma segunda absolvição, acabou. Não se pode recorrer mais, aquele resultado é definitivo para o resto da vida. Agora, doutor, pensando do outro lado, se a acusação, de alguma forma ou por algum motivo, também não consegue sustentar a sua tese, e pode-se cair aí num terreno fértil, digamos assim, da impunidade, não é isso? Olha, Rubem, eu sempre digo nos meus júris o seguinte: o promotor não tem que ir para o júri buscando condenação ou buscando absolvição, buscando resultado. Não pode ir com nenhuma espécie de determinismo. Esse júri eu vou perder, esse júri eu vou ganhar. A decisão final é dos jurados. E essa é uma variável que você não pode controlar. O que você pode controlar? Um bom trabalho. Então você vai... Eu sempre digo isso nas pautas do júri lá em Linhares. Eu vou para o plenário fazer um bom trabalho. A minha parte é levar bem aquelas provas que estão nos autos ao conhecimento dos réus. O que está na cabeça dos réus, eu não posso controlar. Então, sim, a resposta à sua pergunta é sim. Pode levar, maus julgamentos podem levar, sim, a uma série de impunidades. E um homicídio, ele não fere só uma família, ele fere uma sociedade. Exato. É uma ferida que fica aberta na sociedade. E uma vez que aquela ferida não fechou, a sociedade sempre vai senti-la para o resto da vida. Então, quer dizer, a sua pergunta pode gerar, sim, uma impunidade. O senhor falou aí no início da sua resposta da questão do trabalho do promotor. Como é que é essa relação prática, né? Como é que funciona o trabalho do Ministério Público no Tribunal do Júri? Os processos eles são estudados com antecedência? Como é que é esse trâmite? O inquérito policial ele chega da Polícia Judiciária para o promotor de justiça? Como é que é esse caminho? A atuação do Ministério Público na área criminal, ela é estabelecida pela Constituição e a Constituição estabelece que o Ministério Público é o dominus litis, quer dizer, o autor da ação penal é o Ministério Público. Certo. E no júri não é diferente. Aconteceu o homicídio ocorreu na sociedade, o Ministério Público tem participação desde o cometimento do crime até o último ato do tribunal do júri. Então ele vai acompanhar toda a investigação criminal também? Seja na investigação, enquanto ainda estamos em fase de inquérito policial, o Ministério Público fiscaliza a atuação da autoridade policial, do delegado de polícia, seja fiscalizando os prazos, seja requisitando diligências. E uma vez que esse inquérito chegue ao Ministério Público, chega ao promotor de justiça, estando ali presentes, reunidos todos os elementos de prova, e nós nos convencendo de que existe uma autoria, existe uma materialidade, a gente oferece uma peça formal que se chama denúncia, que dá início à ação penal. Durante a ação penal, nós vamos trazer aquelas provas de novo do inquérito, vamos trabalhar elas de novo, né, a fim de chegar ao final da primeira fase do júri. Nessa primeira fase, o juiz apenas avalia a questão probatória e submete o julgamento ao conselho de sentença, que é a segunda fase do tribunal do júri. Sim. É onde acontece aquele julgamento com os jurados. Então, a primeira fase não tem a participação dos jurados e na segunda fase tem a participação dos jurados. Perfeito. E aí você me perguntou a questão do estudo. É uma das partes mais difíceis da atuação do promotor de justiça no tribunal do júri. Normalmente as pautas são extensas, às vezes num mês fazemos 13 a 16 julgamentos e todos esses processos nós temos que tê-los na nossa mente muito bem estudados, nós temos que trabalhar todas as provas com os jurados. Então, para trabalhar as provas com jurados e também trabalhar com uma defesa técnica que igualmente estudou o processo e sabe tanto quanto você do que tem ali dentro, você tem que saber do começo ao fim, cada vírgula. Então, o estudo
tem que ser minucioso. A preparação para o júri tem que ser minuciosa. Cada folha tem que ser muito bem estudada, em cada momento que a prova foi produzida, cada palavra, cada detalhe. Você pode, quando eu digo assim, perder ou ganhar um júri, você não controla o perder e ganhar, mas você pode perder e ganhar um júri por uma fala mal falada, por um discurso mal feito, uma falta de conhecimento da prova que tem nos autos. Então, a preparação é bem intensa, é bem trabalhosa. Extremamente necessária, né, doutor? Eu vou pedir licença para o senhor e vou pedir licença para vocês que estão nos assistindo. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar mais sobre Tribunal do Júri. Voltamos já. Estamos de volta com o MP com você, um programa do Ministério Público do Estado do Espírito Santo feito para você, cidadão capixaba, em uma parceria com a Assembleia Legislativa. Hoje estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Alice o promotor de justiça Bruno de Freitas Lima. Nesse bloco vamos falar um pouco mais sobre Tribunal do Júri. Doutor Bruno, algumas questões básicas aí para o cidadão que está nos assistindo, que não é muito familiarizado com esse dia a dia do júri. Como é que são escolhidos os jurados, os 7 jurados? Perfeito. Primeiramente, a cada ano é feita uma lista geral de jurados da comarca X ou Y. Essa lista ela é construída pelo juiz de direito, o juiz que preside o Tribunal do Júri. Uhum. Ele pode requisitar nomes de universidades, de associações, das prefeituras do município, né? Pode requisitar nomes do Tribunal Regional Eleitoral. E com esses nomes, ele vai montando uma listagem geral de jurados. Essa listagem tem centenas de nomes. E são nomes, assim, pegos aleatoriamente. Aleatórios. E dessa lista anual é que em cada pauta de júri, o juiz escolhe, sorteia, com a participação do Ministério Público, claro, sorteia 25 nomes. Uhum. Esses 25 nomes, eles vão participar de todos os julgamentos daquela pauta. Por exemplo, na minha comarca, as pautas são as pautas ordinárias do Tribunal de Justiça. Um mês. Que é isso, doutor? Que são pautas ordinárias? Um mês. São 4 meses por ano. Uhum. Especificamente nos meses de março, julho, ou setembro e dezembro. Uhum. E nessas pautas, essa pauta participam os 25 jurados sorteados daquela lista maior. Essa lista maior ela depende da quantidade de habitantes do município. É proporcional. É proporcional. Uhum. Quanto maior o município, maior a listagem de nomes. Você retira aqueles 25 nomes. Daqueles 25 nomes que vão participar da pauta, em cada julgamento da pauta, vão se escolher 7 nomes. Uhum. Esses 7 nomes é que fazem parte do chamado conselho de sentença. São aqueles jurados que vestem a toga de jurado, sentam e vão decidir o destino de uma pessoa e vão dar uma resposta à sociedade. Agora, doutor, pode haver dispensa de um ou outro jurado? E como é que isso funciona? Quais as justificativas para dizer, porque vão os 25 lá, né? E desses 25 são escolhidos 7. Uhum. Qual a justificativa para dizer que esse serve, esse não serve? Como é que funciona isso? Olha, para ser jurado é muito simples. Basta ser maior de 18 anos e ter notória idoneidade moral. É o que a lei fala, tá certo? Agora, para ser dispensado é mais fácil, é mais difícil, desculpa. Dos 25 que são sorteados, eles podem, pontualmente, oferecer justificativas ao juiz de direito para serem afastados
daquela pauta de julgamento. Certo. Mas tem que ser uma justificativa muito razoável, porque é um dever cívico você tomar parte, né, nesse corpo de jurados para decidir essas questões. Então tem que ser uma justificativa muito plausível, muito razoável. Por exemplo, médicos que não podem deixar plantões, não podem deixar o seu trabalho. Então, essas justificativas não são estabelecidas na lei e o juiz analisa caso a caso. Mas, Rubem, existe, claro, na lei um rol de pessoas que são afastadas da obrigatoriedade da participação. Elas não são afastadas do júri, elas estão afastadas da obrigatoriedade. Certo. Por exemplo, pessoas maiores de 70 anos. Se elas forem sorteadas e quiserem participar, serão muito bem-vindas. Mas também podem declinar. Agora, se você foi sorteado, apresentou justificativa, mas o juiz não acolheu a justificativa, você vai ter que participar. Existe essa obrigatoriedade. Obrigatoriedade. Se você não participar, você pode receber multas, ou a depender da justificativa, você pode até perder seus direitos políticos. Quer dizer, as 25 pessoas, foi marcada a data de um júri, as 25 pessoas chegaram lá no fórum, se apresentaram. A partir daí, existe também uma escolha de quem realmente vai fazer parte do conselho do júri. Conselho de sentença. Conselho de sentença, que são 7 pessoas. Desses 25 serão retirados 7. Como é que se escolhem esses 7? Existe uma caixinha com os nomes dos 25 e é feito um sorteio. Ao retirar o nome, as partes podem impugnar aquele nome, justificadamente ou não. O promotor de justiça ou o a defesa? advogado ou o defensor público. Existem 3 recusas imotivadas por cada parte. Eu posso dizer, olha, esse jurado eu dispenso. Pronto, não preciso justificar. O senhor olhou para ele lá e falou, bom, acho que não serve, Existe uma... Dependendo da tese que você vai sustentar em plenário, tanto defesa quanto acusação, você tem um perfil ou não de jurados que você quer que esteja ali julgando. Então, você vai separando aquele perfil que você não para o seu caso, para a sua tese, não vai se adequar. No meu caso, particularmente no meu caso, eu nunca fiz esse tipo de escolha. Para mim, todo jurado tem uma decisão válida como o outro. Quanto mais heterogêneo o conselho de sentença, mais legítima é a decisão deles. Perfeito. Então, essa história de escolha é para quem precisa emplacar uma tese difícil. Se você tem dificuldade para emplacar a sua tese, você vai escolher jurados. Não há necessidade. Por exemplo, em relação a sexo, se é homem, se é mulher, Isso né? acontece. Ou se é mais jovem, se é mais velho, né? Dependendo da tese que você vai sustentar. Isso acontece. Agora, doutor, os jurados eles têm que ter algum tipo de formação, escolaridade? Nenhuma. Basta ser maior de 18 e ter notória idoneidade. Inclusive, quanto mais diferente forem as formações dos jurados que vierem, melhor. É aquela história da legitimidade. Quanto mais heterogêneo o corpo de jurados, mais legítimo é a sentença final. Médicos, engenheiros, professores, servidores públicos, universitários. Agora, o senhor falou da participação, né? São essas 25 pessoas vão lá, durante um ano, elas vão estar participando desses júris. Correção. As 25 pessoas só participam da pauta específica do júri. Certo. A cada pauta são sorteadas novas 25 pessoas. Perfeito. É exatamente isso que eu ia perguntar. Se existe um limite, por exemplo, e principalmente em comarcas menores, me parece que há uma repetição de jurados. Isso pode ocorrer? A pessoa pode participar de vários júris? Não há limite. A pessoa pode participar do júri a vida toda. A questão é, recentemente houve uma reforma na legislação processual penal que permite que aquele jurado que participou de um conselho de sentença seja excluído da lista pelo prazo de 1 ano, 12 meses. Esse é o único limite. Agora, ela pode, não há limite, você pode participar quantas vezes for convocado. Agora, doutor, uma dúvida que me surgiu agora, voltando à questão de uma comarca menor, uma comarca pequena.
Se existir, por um acaso, um parentesco ou uma vinculação do jurado com o réu, como é que isso é trabalhado? Tem como se ver a ficha desse jurado para saber se tem algum tipo de ligação com o réu, com a pessoa que está sendo julgada? Inicialmente, você tem a qualificação dos jurados, quando você tem a listagem, não são só nomes, mas toda a qualificação dele. Uhum. E, posteriormente, durante os julgamentos, o juiz adverte os jurados de que, se houver alguma ligação, algum parentesco, algum grau de amizade, que esse jurado, ao ser sorteado, já levante a mão e se acuse. Uhum. Olha, eu não posso participar desse júri porque eu tenho um parentesco com o acusado, ou eu tenho um parentesco com a família do acusado, ou alguma coisa desse estilo. O jurado pode se dar por impedido de participar. Se dá por impedido. A defesa e o Ministério Público também, se souberem desses fatos, podem apontar ao juiz da impossibilidade daquele jurado participar. Uhum. Agora, doutor, o senhor já passou aí por vários júris, né? E existe algum que tenha marcado aí a sua carreira até hoje? Rubem, a minha carreira não é tão grande no Ministério Público, mas desde que eu entrei, desde o primeiro dia até agora, até esse momento da entrevista, eu sempre participei dos tribunais do júri. Uhum. E todos que eu entrei com a mesma responsabilidade, a mesma vontade de fazer justiça, mesmo imbuindo no mesmo sentimento de fazer justiça. E todos me marcaram, mas, assim, recentemente, e aí falando da minha comarca, né, participei do júri da menina Paola, que foi assassinada. Uhum. Foi um crime muito bárbaro na cidade, o namorado não aceitava a separação. Foi no ponto de ônibus às 5 horas da manhã e descarregou um revólver nas costas dela. Então, um crime bárbaro que chocou a cidade de Linhares e participei ativamente nesse julgamento, desde a instrução até o plenário, e me marcou por causa do depoimento do pai. Para mim foi um momento alto no júri. Uhum. O depoimento do pai da vítima foi emocionante. Eu quase achei que o júri ia ser anulado, porque achei que os jurados iam começar a chorar também. E esse júri me marcou na cidade de Linhares. E isso pode acontecer, doutor? Agora, esse detalhe que o senhor falou, o júri pode ser anulado, de repente, por uma questão emotiva? Pode. Se o jurado começar a chorar, dando a entender que ele está inclinado a um tipo de voto ou não, Uhum. esse júri pode ser anulado. Nenhuma manifestação, o jurado não pode dar nenhuma manifestação de que ele vai votar nesse ou naquele sentido. Tá certo. Doutor, infelizmente nosso tempo já está acabando. Eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem de um promotor de justiça que trabalha efetivamente no Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Olha, eu vou deixar a mensagem aos jurados e àqueles que pretendem ser jurados. Toda pauta que eu vou fazer um julgamento, sempre as pessoas chegam contrariadas, foram convocadas a participar do júri e não querem participar, mas durante o processo de julgamento, aquelas pessoas vão aprendendo, vão ficando melhores, vão passando por experiências novas e no final sempre há um agradecimento, há um crescimento espiritual, moral, intelectual dessas pessoas. Então, aos cidadãos, procurem os tribunais do júri das suas respectivas comarcas, deem seus nomes, participem, é muito interessante, muito bom. Participação social, sem dúvida nenhuma, é necessária. Nós terminamos aqui essa edição do programa MP com você, uma parceria entre o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e a Assembleia Legislativa. O nosso entrevistado de hoje foi o promotor de justiça Bruno de Freitas Lima, a quem agradecemos a presença aqui nos estúdios da TV Alice. Obrigado. Lembramos que você pode fazer a sua crítica e dar a sua sugestão de pauta para o MP com você. Envie um e-mail com a sua solicitação para imprensa@mps.mp.br. Eu sou Rubem Rochel e este é um trabalho da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Aguardamos por você. Até a próxima.